O Lobisomem de Limoeiro do Norte. Olá, Cris e amigos do canal. Vou contar uma história que a minha avó me contou. Certa vez eu estava na casa da minha avó em Sobral, no Ceará, aproveitando o clima da noite e o balanço da rede. Ela então resolveu me contar uma história de terror que aconteceu há muitos anos atrás na cidade de Limoeiro do Norte, que também fica no Ceará. Quando eu era apenas um menino de 10 anos, vó Teresa, que Deus a tenha, era uma excelente contadora de histórias. E a gente se arrepiava só de ouvir. Era um fim de tarde abafado, o sol já ia se pondo e o povo do Limoeiro do Norte se preparava para mais uma noite de sono. Naquela época, a cidade era menor e todo mundo se conhecia. Minha avó Teresa vivia naquelas bandas e sempre contava as histórias que ouvia por lá. Tudo começou em uma noite em que seu Raimundo, o comerciante da rua principal, estava fechando a bodega, quando escutou um grito e arrepiou os cabelos da nuca. E logo ele largou tudo e correu para ver o que estava acontecendo. No meio do caminho encontrou um grupo de vizinhos, todos com semblantes assustados e sem entender direito o que estava ocorrendo. Ô compadre, que gritaria é essa? Aconteceu alguma coisa? Perguntou seu Raimundo ofegante. Seu Raimundo e seu Antônio eram criadores de cabra. Seu Raimundo e seu Antônio eram criadores de cabras. Ele está dizendo que achou 2 dos seus bichos mortos, todos rasgados e cheios de sangue. Dona Maria, esposa de seu José, o sapateiro, exclamou: "Vixe, será que é algum bicho feroz?" Indagou seu Raimundo, preocupado. "Não sei não, mas estou com mau pressentimento", disse Maria, fazendo o sinal da cruz e se benzendo. Seu Antônio, ainda muito assustado, contou que encontrou as cabras mortas sem nenhuma explicação plausível. Ele jurava que o curral estava bem trancado e as cabras não tinham como sair de lá. O grupo de vizinhos resolveu ir até o curral para ver de perto o ocorrido. Quando chegaram lá, todos ficaram chocados com a cena. As 2 cabras jaziam no chão, rasgadas e cheias de sangue, como se algo terrível as tivesse atacado. "Minha nossa, o que será que fez isso com os bichinhos?" perguntou Dona Maria, segurando o terço com força. Seu Raimundo, tentando manter a calma, sugeriu que chamasse o delegado para averiguar a situação. Todos concordaram e foram em busca do homem da lei. Quando o delegado chegou, examinou os corpos das cabras e ficou intrigado com a situação. "Nunca tinha visto nada igual em todos os meus anos de trabalho. Os ataques eram brutais e pareciam ser obras de um animal muito selvagem. Mas o que intriga a todos era que não havia vestígio de bicho naquela área. Vamos fazer o seguinte: amanhã cedo eu vou chamar uma equipe para investigar isso direito. Por enquanto, recomendo que todos voltem para suas casas e tomem cuidado, principalmente com as criações. Se tiver algum bicho solto por aí, pode ser perigoso", avisou o delegado. No dia seguinte, a cidade estava em alvoroço. As pessoas cochichavam sobre o ocorrido e temiam que se algo pior pudesse acontecer. Seu Raimundo, preocupado com a situação, foi até a casa de Dona Teresa, a minha avó, para contar o que tinha acontecido.
Dona Teresa, a senhora já ouviu falar de algum bicho que faz essas coisas? A cidade está toda assustada e estou preocupado com minha família. Dona Teresa, que já tinha ouvido muitas histórias de terror em seus tempos de mocidade, coçou a cabeça e respondeu: Seu Raimundo, na verdade, eu já ouvi falar de uma coisa que pode ser parecida. Meu avô, que Deus o tenha, sempre me contava histórias de lobisomem que ele ouvia quando era jovem. Dizia que quando um homem era amaldiçoado, virava um bicho, metade lobo e metade homem, e saía pela noite atacando animais e pessoas. Será que tem alguma coisa a ver com isso? Seu Raimundo arregalou os olhos e engoliu em seco. Vixe, tomara que não. Dona Teresa, por mais via das dúvidas, é melhor que a gente se precaver. O jeito é ficar de olho e rezar para Nossa Senhora nos proteger. Os dias foram se passando e mais animais apareciam mortos e mutilados pela cidade. O delegado e sua equipe não conseguiram encontrar nenhuma pista concreta do que estava acontecendo. A população, cada vez mais assustada, começou a acreditar que era mesmo o lobisomem que atacava os animais. Em uma noite, seu Raimundo resolveu fazer uma ronda pela cidade para tentar proteger as criações e descobrir o que estava acontecendo. Ele reuniu um grupo de homens valentes e todos saíram armados com suas espingardas e lanternas, prontos para enfrentar o desconhecido. Enquanto caminhavam pela cidade, escutaram um barulho estranho vindo de um beco escuro. Seu Raimundo, já com o coração na mão, apontou a lanterna e viu um vulto se mexendo no escuro. Com a espingarda em punho, ele gritou: Quem está aí? Se for você, lobisomem, é melhor se entregar, porque nós estamos armados e não temos medo de enfrentar você. O vulto parou de se mexer e todos ficaram em silêncio, esperando o que ia acontecer. De repente, a figura saiu das sombras e todos suspiraram aliviados ao perceber que era apenas um cachorro magro e assustado. Oxente, seu Raimundo, quase matou o pobre bicho à toa, disse seu José rindo de nervoso. É verdade, seu José, mas é melhor prevenir do que remediar, né? Vamos continuar nossa ronda e ver se achamos alguma coisa suspeita, respondeu o Raimundo aliviado. O grupo continuou a busca pela cidade, mas não encontraram nenhum sinal do suposto lobisomem. Quase de madrugada, decidiram voltar para casa e tentar novamente na noite seguinte. No dia seguinte, Dona Teresa foi visitar uma amiga do outro lado da cidade e ouviu uma história que deixou ainda mais preocupada. Dona Francisca, a amiga, contou que seu primo, seu Joaquim, tinha visto uma figura estranha rondando a casa dele na noite anterior. Ele disse que era uma coisa grande e peluda, com olhos vermelhos e o cheiro de enxofre. Acho que pode ser o tal lobisomem? Dona Teresa perguntou a Dona Francisca com medo. Dona Teresa, já temendo o pior, respondeu: Dona Francisca, eu não quero botar mais lenha na fogueira, mas acho que a gente precisa ficar de olho. Se for mesmo esse lobisomem, a cidade inteira está em perigo. Naquela noite, o grupo de homens liderado por seu Raimundo decidiu fazer outra ronda pela cidade. Dessa vez, estavam ainda mais preocupados, levando até mesmo uns galhos de arruda e sal grosso.
que, segundo Dona Teresa, ajudavam a espantar o lobisomem. O grupo andava pelas ruas escuras e desertas, com suas lanternas iluminando o caminho. De repente, escutaram um barulho de passos pesados vindo de uma rua. Todos ficaram em alerta e seguiram o som, esperando a criatura que aterrorizava a cidade. Ao chegarem na rua, encontraram uma cena de terror. O homem jazia no chão, todo rasgado e cheio de sangue. O grupo se entreolhou, percebendo que dessa vez o ataque teria sido a um ser humano. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Isso só pode ser coisa do lobisomem mesmo, exclamou seu Raimundo, tremendo de medo. Naquela noite, depois de encontrar o corpo do homem, o medo tomou conta de todos em Limoeiro do Norte. Seu Raimundo e os outros homens do grupo voltaram para casa abalados com o que tinha presenciado. Eles sabiam que precisavam fazer alguma coisa para proteger a cidade e seus moradores. No dia seguinte, seu Raimundo foi até a casa da Dona Josefa e contou tudo o que tinha acontecido na noite anterior. Dona Teresa, a coisa tá ficando feia. O lobisomem agora tá atacando até gente. A senhora sabe de alguma coisa que possa ajudar a encontrar e acabar com essa criatura? Dona Josefa pensou um pouco, então se lembrou de uma história que seu avô contava segundo ela. A única maneira de acabar com o lobisomem era descobrir sua identidade humana e enfrentá-lo enquanto ainda não estivesse transformado. Seu Raimundo, a única coisa que eu sei é que precisamos descobrir quem é esse lobisomem e enfrentá-lo. Meu avô dizia que era para matar o lobisomem é preciso atingir o seu coração com uma bala benzida, mas para isso a gente precisa saber quem ele é. Seu Raimundo coçou a cabeça pensativo. Pois é, Dona Teresa, mas como é que a gente vai descobrir isso? A cidade inteira está com medo e eu não faço ideia de quem possa ser essa criatura. Eu acho que a gente precisa reunir um grupo de pessoas dispostas a ajudar e investigar os moradores da cidade. Quem sabe assim a gente descobre alguma coisa, sugeriu Dona Teresa. Seu Raimundo concordou e começou a conversar com os homens da cidade para ajudar na investigação. Eles se dividiram em grupos e começaram a observar os moradores em busca de alguma pista que pudesse indicar a identidade do lobisomem. Enquanto isso, os ataques continuavam acontecendo, cada vez mais frequentes e violentos. O povo de Limoeiro do Norte vivia com medo, trancado dentro de casa e rezando para que a criatura fosse logo capturada. Em uma noite, seu Raimundo e seu grupo estavam fazendo a ronda pela cidade, quando avistaram uma figura suspeita saindo da casa de seu Juvenal, o vaqueiro. Eles decidiram seguir a figura que caminhava com passos pesados e parecia muito nervoso. Ô pessoal, vocês estão vendo isso? Será que é ele? Perguntou o seu Raimundo apontando para a figura. Eu não sei, seu Raimundo, mas acho que a gente precisa seguir e descobrir, respondeu seu José. Com a espingarda em punho, eles seguiram a figura pelas ruas da cidade, tentando não fazer barulho, para não serem percebidos. A figura entrou em um beco escuro e quando chegaram lá, encontraram apenas roupas rasgadas no chão e ouviram um uivo aterrorizante ecoando pela noite. A égua, é ele, o lobisomem,
exclamou seu Raimundo, com o coração disparado. Os homens se entreolharam, sabendo que estava muito próximo de encontrar a criatura que tanto temiam. Eles recolheram as roupas rasgadas e decidiram voltar à casa de seu Juvenal para confrontá-lo. Ao chegar lá, bateram na porta com força e seu Juvenal atendeu visivelmente assustado. "O que foi, homens? O que vocês querem aqui na minha casa essa hora da noite?" perguntou ele nervoso. Seu Raimundo mostrou roupas rasgadas e questionou seu Juvenal. "Seu Juvenal, nós vimos alguém saindo da sua casa com essas roupas e seguimos até um beco e logo depois ouvimos o uivo do lobisomem. Pode nos explicar o que está acontecendo?" "Olhe, eu só estava tentando ajudar, mas agora vejo que isso só está piorando as coisas. O lobisomem é meu irmão Elias. Ele foi amaldiçoado e não sabe como se livrar disso. Eu tentei ajudar escondendo as roupas dele e cuidando dele quando voltava da transformação, mas estou vendo que isso não está dando certo", disse seu Juvenal. Seu Raimundo então disse: "Eu entendo que você queira ajudar seu irmão." E seu Raimundo continuou: "Mas a gente precisa fazer alguma coisa antes para que as pessoas não se machuquem." A dona Teresa disse que para matar um lobisomem é preciso atingir seu coração com uma bala benzida. "Vamos fazer isso para acabar com esse sofrimento", disse seu Raimundo determinado. Seu Juvenal concordou com a cabeça, triste por saber que essa era a única saída para seu irmão. Eles se prepararam para enfrentar o lobisomem, benzendo as balas das espingardas e rezando para que desse tudo certo. Naquela noite, o grupo de homens liderado por seu Raimundo, acompanhado de seu Juvenal, saiu em busca do lobisomem. Eles percorreram a cidade seguindo os uivos aterrorizantes e os rastros de destruição deixados pela criatura. Finalmente, encontraram o lobisomem em um campo aberto, uivando para a lua. A criatura era enorme, com pelos longos e negros, olhos vermelhos e dentes afiados, e parecia mais assustador sob a luz do luar. Seu Raimundo respirou fundo e ergueu a espingarda, apontando para o coração do lobisomem. Ele rezou uma última vez, pedindo proteção e coragem. Então apertou o gatilho. A bala benzida voou pelo ar e acertou o coração da criatura, que soltou um uivo de dor antes de cair no chão. Os homens se aproximaram com cautela, ainda temendo que a criatura pudesse se levantar a qualquer momento. Mas o lobisomem estava morto, e aos poucos seu corpo começou a se transformar, voltando em forma humana de Elias. Seu Juvenal se ajoelhou ao lado do seu irmão, chorando pelo destino trágico que havia acometido. Os outros homens também se emocionaram, mas sabiam que tinham feito o que era necessário para proteger a cidade e seus moradores. A notícia da morte do lobisomem se espalhou rapidamente em Limoeiro do Norte, e a cidade pôde enfim voltar a viver em paz. As pessoas agradeceram ao seu Raimundo e aos outros homens que enfrentaram um perigo e acabando com a ameaça. Com o tempo, a história do lobisomem de Limoeiro do Norte tornou uma lenda, contada de geração em geração. Sempre que a lua cheia iluminava a noite, as pessoas se lembraram da coragem daqueles homens e rezavam para que nada parecido voltasse a acontecer. Os moradores
lamentaram profundamente o ocorrido, mas sentiram alívio por terem se livrado do mal que assombrava suas vidas. A história do lobisomem de Limoeiro do Norte passou a ser contada de geração em geração, como um triste exemplo das consequências de uma maldição e da coragem dos homens e mulheres que enfrentam o medo e lutarem pela salvação de sua cidade.